Eu daria a palavra ao João Rodrigues. Sim, até ao para lá da esquerda da direita, não é? Como agora está na moda. Bom, eu gostaria de começar a minha intervenção, bom dia, agradecendo a esta iniciativa, com uma reflexão, uma formulação que o António Vitorino, um conhecido facilitador, para usar a expressão corrente, usou num encontro da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, que é basicamente um grupo de interesse que reúne as empresas do setor das comunicações. E diz o Vitorino aí, cito, a linha entre populismo e cosmopolitismo é a grande confrontação na Europa e chegará a Portugal inevitavelmente. Fim de citação. O que eu quero fazer nessa minha breve introdução é aceitar um pouco os termos, começar por aceitar os termos do António Vitorino e, de facto, concordar com ele, dizendo que há, de facto, uma confrontação que percorre a Europa e que é a confrontação, de facto, entre uma certa interpretação, um conjunto de interpretações em torno da ideia de populismo e um conjunto de interpretações em torno da ideia de cosmopolitismo, para terminar a defender que é possível um populismo cosmopolita. Ou seja, aquilo que neste momento nós temos é o seguinte, e o Vitorino no fundo sabe isso, ele chama cosmopolitismo ao processo de integração europeia realmente existente. E ele sabe o que é que isso impõe. Impõe austeridade permanente. E sabe para que é que isso serve? Para promover um processo de desvalorização interna no conjunto dos países, particularmente intenso nas periferias, que se obtém por via da redução do salário direto e indireto e da promoção de uma progressiva entrada do mundo dos negócios na área dos setores ditos não transacionáveis associados ao Estado Social. Ou seja, à educação e à saúde, que é, aliás, curioso que se fale muito em Portugal da promoção do setor dos bens transacionáveis, ao mesmo tempo que neste momento, por via da fragilização do Estado Social, se esteja a promover a entrada dos negócios nos setores associados ao Estado Social, particularmente saúde, educação, mas também segurança social. E este projeto requer, dada a potencial crise da hegemonia, uma consolidação das forças que apoiam este processo de integração europeia, que estão reunidas em volta de uma certa interpretação do Bloco Central. É evidente que a designação cosmopolita ela ofusca tanto quanto revela, mas, no entanto, não deixa de chamar a nossa atenção para um facto decisivo, particularmente nas periferias. A força que tem impedido, que tem evitado crises terminais da hegemonia, particularmente em Portugal, está hoje lá fora. Ou seja, a resposta à pergunta porquê é que este governo dura está basicamente entre Bruxelas e Frankfurt. Ou seja, no facto deste governo e dos setores que o apoiam se posicionar como correia de transmissão das ordens emanadas das instituições europeias, particularmente da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. Cosmopolitismo é, no fundo, para António Vitorino, a continuação deste processo. O que é que desassossega figuras como António Vitorino? É o que eles chamam de populismo. O populismo é, obviamente, uma expressão com costas largas e que pode ter inúmeros significados. Mas, na minha opinião, esta expressão pode, no fundo, traduzir aquilo que deve ser o projeto e o programa de um conjunto vasto de forças políticas e sociais, criar uma alternativa que construa uma identidade popular a partir da fusão de uma questão, que é a questão da soberania, ou seja, a questão do conjunto de capacidades de poderes que permitem a um povo decidir com autonomia sobre as suas instituições e sobre as suas políticas. O Luís Chá dizia a independência nacional é a soberania posta em ato. E sem esse processo, sem esse pôr em ato, não há democracia. Democracia e soberania estão, de alguma forma, imbricados. E, portanto, trata-se de criar uma identidade popular com vocação hegemónica, porque se apropria, e de alguma forma em Portugal tem condições para monopolizar a defesa concreta da soberania, com a questão social que atravessa o país. Ou seja, com a questão das condições das classes populares neste país, que têm no Estado Social, nas organizações políticas, sindicais, nas instituições que ainda vão assegurando algum tipo de equilíbrio precário nas relações laborais, as coisas que têm para defender. E, portanto, esta identidade política popular tem que se construir
contra algo e a favor de algo. Contra algo é muito claro, as duas lógicas que neste momento estão em curso no nosso país. E que basicamente a lógica do aumento da dependência externa e vinculada a um processo de mercadorização da vida. E basicamente isto traduz-se numa transferência de recursos que é de baixo para cima na pirâmide social. Isso, os dados mostram isso todos os dias, aumento das desigualdades, concentração do rendimento e da riqueza no topo da pirâmide social, mas é também um processo de transferência de recursos de dentro para fora do país. E estes dois processos têm de ser articulados politicamente. Nenhum projeto político que se concentra apenas no primeiro, na questão social, é incompleto. Um projeto que se concentra apenas na questão nacional é também incompleto. E, portanto, é da fusão destas duas questões, da nacional e da social, que é possível alavancar um programa político de esquerda. Tem que ser contra algo, contra este processo e contra as figuras que, de alguma forma, protagonizam esse processo. E é preciso dar corpo a estas figuras, a este processo. E a favor de algo. A favor de todas as instituições e práticas políticas, as ainda existentes e as que estão por recriar, que permitam inverter esse processo. Ou seja, a soberania posta em ato passa por um projeto político de recuperação de alguns dos instrumentos de política que permitem o exercício efetivo na democracia na escala onde a democracia historicamente pôde florescer, que é a escala de uma comunidade política que obviamente tem relações com o exterior, mas que tem que ter a capacidade de gerir essas relações com o exterior, porque dessa gestão das relações com o exterior depende também muito da correlação de forças no interior, a tal fusão da questão social e da questão nacional. Agora, esta construção da identidade popular não deve entregar a noção do cosmopolitismo a estas forças reacionárias. O que tem de fazer é uma distinção muito clara entre aqueles tipos de fluxos que têm de estar ancorados nacionalmente num certo território, e eu falo particularmente da finança, tem que recuperar instrumentos que permitam ancorar territorial e socialmente os fluxos comerciais, o que não é a defesa de uma autarcia, mas é a defesa de que as relações comerciais devem ser pragmaticamente organizadas. Ou seja, um país não pode ser apenas dependente das exportações, tem que ter um mercado interno desenvolvido. Tem de controlar recursos estratégicos. Hoje, de facto, o Passos Coelho diz que os donos de Portugal estão a terminar, mas não estão a terminar, estão a recompor-se com vínculos cada vez mais dependentes ao capital estrangeiro, e isto é um problema político central que tem de ser colocado, e que tem de ser colocado como parte da construção de uma identidade popular que se constrói também contra algo e, em parte, contra estes processos. Mas há fluxos de pessoas, de ideias, de culturas, que podem e devem ser fluxos políticos, de solidariedades políticas, que podem e devem ter um horizonte que transcende as fronteiras do Estado-nação. Ou seja, nós não somos obrigados a escolher entre um cosmopolitismo interpretado de forma neoliberal e uma pura autarcia. Nós temos que superar essa dicotomia que nos querem impor, por isso a proposta de um populismo cosmopolita que se declina concretamente num programa de recuperação dos instrumentos de soberania à escala nacional, particularmente no campo da política económica, mas que não abdica de promover solidariedades, ligações com outras forças políticas e sociais que na Europa defendem o mesmo tipo de programa e de projeto, independentemente das divergências que possam existir em relação aos tais instrumentos de política. Eu creio que em Portugal, a partir de Portugal, e isto pode dar uma discussão interessante com companheiros, camaradas de outros partidos, de outros países, eu creio que em Portugal há um campo político por construir a partir de uma noção que está particularmente enraizada entre segmentos das classes populares de que a integração na União Económica e Monetária foi um fiasco completo e de que o país não sobrevive nesta moeda forte com a imposição de um Banco Central orientado para proteger certos tipos de interesses internacionais e nacionais. Acho que esta questão tem de estar no horizonte estratégico das forças de esquerda. Provavelmente de outros partidos e outras forças políticas nacionais e fora de Portugal terão outra opinião, mas isso não nos deve impedir de colaborar.
E, portanto, na realidade, acho que a partir desta noção de populismo cosmopolita nós podemos responder com mais precisão a várias questões que percorrem o senso comum. Por exemplo, a questão da podridão do regime. Que regime é que está podre? E a resposta é muito clara. O regime que está podre é o regime de economia política em vigor. E este regime é contraditório com o princípio que está enunciado na Constituição da República Portuguesa, que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana, na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Eu acho que a esquerda não deve abdicar da defesa, pelo contrário, deve procurar monopolizar a defesa quer da ideia de soberania, quer da ideia de Estado social e democrático de direito. Ou seja, a esquerda tem de se apropriar não só da noção de soberania, como de muitos dos princípios que deve procurar radicalizar da tradição liberal e democrática, incluindo a ideia de Estado democrático de direito, Estado social e democrático de direito, acho que é, aliás, a melhor formulação. Até porque, em Portugal, as esquerdas têm uma oportunidade que em muitos países da Europa as esquerdas provavelmente já perderam, que é de monopolizar essa tal vontade popular e nacional, impedindo a extrema-direita de manipular e de se apropriar destes termos e canalizando, de alguma forma, o ressentimento e o protesto para os alvos corretos. Não para os imigrantes, não para os mais pobres, mas para os alvos corretos. E os alvos corretos são uma elite do poder que nos colocou deliberadamente num colete de forças económico, monetário e político do qual nós temos de nos libertar. E essa exigência política é uma exigência popular, é uma exigência nacional e é uma exigência, de alguma forma, que ao ser partilhada por vários povos da Europa e fora da Europa, tem um alcance cosmopolita e internacionalista, não se deixando aprisionar, digamos, nas ideias de autarcia ou de fechamento que não interessam a ninguém, muito menos às classes populares.